E aí galera, tudo ok com vocês? Hoje a gente vai estar aqui resenhando para vocês o livro ilustrado dos Maus Argumentos. Vocês querem conferir essa resenha? Então, vamos nessa! Então, gente, o livro ilustrado dos Maus Argumentos, como o nome já diz, é um livro ilustrado dos maus argumentos. Não é? A ideia do autor aqui, vou tentar falar o nome dele, não sei como fica essa pronúncia, é Ali Al-Moussaoui. Provavelmente não pronuncia assim, mas é esse o nomezinho dele aí, ó. Então, a proposta desse livro, do autor, é de colocar alguns erros de argumentação, são as chamadas falácias, né? Os erros de argumentação mais comuns que a gente vê em todo lugar, principalmente em redes sociais, a gente vê isso o tempo inteiro, em sites diversos. Então, as falácias são comuns, algumas são muito familiares aqui quando você vê. E a ideia do autor é fazer com que as pessoas reflitam um pouquinho mais sobre o que elas falam, sobre as argumentações que elas fazem, para não cair nessas falhas aqui o tempo inteiro. E esse livro, as ilustrações são feitas aqui por um cara chamado Alejandro Giraldo, eu acho que é assim que pronuncia. E o que ele traz basicamente é isso. Aqui, o nome do autor aí, o nome do ilustrador. Deixa eu ver aqui. Então, o que ele traz é o seguinte, é um livro muito curtinho, muito rápido de ler, é um livro para você ler ali em uma horinha. Aliás, eu acho que é um livro para você ler incansavelmente, muitas vezes, porque é bom a gente estar com essas falácias bem fresquinhas na mente, porque a gente cai nelas sem nem perceber. E acaba ficando um argumento furado quando a gente está conversando, quando a gente está debatendo alguma coisa. E é o seguinte, o livro ele é em capa dura, como vocês viram, ele é muito bonito. A folhinha é como se fosse assim, como se ela fosse manchadinha, como se fosse uma folha envelhecida, não sei. E o interior dele, cada falácia vem da seguinte forma. Primeiro ele faz um mapa dessas falácias e aí cada falácia é colocada assim. Achei linda essa organização. Tem um textinho curto explicando o que é essa falácia. Aqui embaixo ele faz tipo um mapa, um roteiro de como se chega a essa falácia normalmente na argumentação. E aqui do outro lado ele faz um desenho, né, que é daquele Alejandro, não sei, acho que é Alejandro. Esse desenho aqui é muito inspirado lá no livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Ele mesmo deixa isso claro aqui. E aí, numa frase breve, ou um diálogo breve aqui entre os personagens, ele explica de forma bem clara a falácia, que já foi explicada aqui, já foi dado exemplos. Então eu achei essa estrutura incrível, muito bonita mesmo. E aí, cada ilustração mais bacana que a outra, o texto é muito claro. E como vocês estão vendo, é muito rapidinho de ler. Ele é bem curtinho aqui, vai ter acho que 63 páginas, se não me engano. Deixa eu conferir aqui. 63 páginas com tudo, mas textualmente mesmo são bem menos. E uma coisa interessante, ele é disponibilizado nesse site aqui, eu vou deixar linkado aí abaixo o site. Ele é disponibilizado lá pelo próprio autor. Você pode ler lá no site mesmo, disponibilizado gratuitamente. Se você quiser comprar o livrinho físico assim, essa edição aqui é da Sextante, que foi lançada aqui no Brasil. Ele é lindo, muito bacana mesmo de ter. Inclusive tem uma citaçãozinha aqui atrás que eu concordo bastante, é uma citação do Jenny Williams. Ele diz assim: compartilhe este livro com seus amigos, incentive seus familiares a folheá-lo, deixe alguns exemplares em lugares públicos. Porque eu acho que é muito interessante que todo mundo leia esse livro, porque os erros de argumentação, as falhas de argumentação que a gente vê no dia a dia são absurdas, né? Então é legal que a gente pense um pouco mais sobre o que a gente fala. Só para citar um exemplo dessas falácias aqui, vou falar bem rapidinho de uma delas para vocês. Todas são muito bacanas e a gente vê o pessoal fazendo isso o tempo inteiro, mas só para citar um exemplo, essa segunda aqui, gosto muito dela, é a falácia do espantalho. A falácia do espantalho basicamente é o seguinte: quando você não tem argumentos contra uma ideia, quando você quer bater de frente com alguém, com alguma ideia de alguém, aliás, e você não tem argumentos contra aquela teoria, aquela ideia ali, você simplesmente ridiculariza o argumento do outro
para que fique mais fácil de você bater. Então é como se você transformasse o argumento do outro no espantalho, você descaracteriza o argumento do outro para ficar mais fácil bater. Tem vários exemplos dessa falácia. Um que eu sempre penso quando alguém me fala da falácia do espantalho é quando alguém vai falar da evolução, por exemplo, da teoria da evolução. Que aí as pessoas têm até um vídeo bem famoso do Ariano Suassuna ele fazendo isso. Né? Ele ridiculariza como se a evolução fosse assim, um monte de peixes decidiram andar e criar pernas e sair andando. E ele dizendo que não acredita nisso. Aí eu também não acredito nisso, né? Ele descaracteriza o argumento, a ideia, a teoria, para que fique mais fácil bater. Então você transforma em espantalho e ao espantalho você espanca mais facilmente. E a ilustração que tem aqui é bem bacana. Ele mostra esse tucano aí sendo pintado por dois pintores. Um dos pintores descaracteriza a ave para depois falar que era ela que... Ele fala assim, que ele critica o modelo por sua falta de graça e vivacidade. Então, basicamente é isso. Você transforma em espantalho para que você bata mais fácil. E aí tem, nesse formato que eu já mostrei para vocês aí, tem cada falácia mais interessante que a outra. E quando a gente vai lendo, a gente vai entendendo como funciona cada falácia, você começa a ver, fulano comete isso, eu já cometi isso. É bem comum, você vai se familiarizando muito. Todas essas falácias aqui a gente acaba convivendo muito com elas no dia a dia. Muitas vezes a gente acaba caindo nesses erros de argumentação. Muito comum. Então achei muito interessante, super indicado. Eu acho que é um livrinho que deve ser lido, relido e re-relido muitas vezes, porque é interessante, como eu já disse, a gente tá com essas faláciazinhas em mente. Então um livrinho bem curtinho, dica rápida, para quem tá aí começando, quem não tem um hábito de leitura tão bom, e para os leitores que já são, né, bem mais avançados, que leiam e releiam essa obra aqui. Muito interessante, super indicada, é uma leitura muito rápida. Eu não li tão rápido porque eu achei mais legal ler 2 ou 3 falácias ali, parar, pensar sobre elas, no outro dia pegar, ler mais 2 ou 3. Mas caso você pegue direto, você vai ler ali em 1 hora, menos de 1 hora, você vai ler esse livrinho, super rápido mesmo. Eu indico mais fazer a leitura assim, compassada. É legal você pensar mais sobre cada uma. Tem as ideias bem profundas em cada falácia dessa, apesar de ser bem simples e direto para ler. Então, gente, ficamos aí com mais essa resenha, uma indicação muito bacana para vocês. É o livro ilustrado dos maus argumentos. E mais uma vez, gente, peço a vocês aí que nos ajudem a continuar semeando leituras e colhendo leitores. Os vídeos agora são quinzenais, então daqui a 2 semanas a gente está de volta. Valeu, galera!